Fala galera, beleza? Você está assistindo o canal 9 volts e hoje com 56% dos votos a gente vai falar sobre circuitos com fonte de tensão e de corrente, ou seja, vamos falar sobre conversões de fontes. Vamos lá? Bom pessoal, em relação a conversões de fontes é importante porque vai facilitar a simplificação de circuitos complexos, né? Aí a gente tem que lembrar dos equivalentes de Thevenin, que é muito similar a esse, e o equivalente de Norton. Então, aqui é o R de Thevenin e aqui é a tensão de Thevenin. Então, como a gente converte isso para o circuito equivalente de Norton, que é justamente o circuito que contém uma fonte de corrente, né? A gente vai lembrar que o polo positivo dá para cima, o polo negativo aqui embaixo, então o sentido da corrente será esse no circuito. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, vai fazer uma fonte de corrente, setinha para cima, que é o sentido da corrente. Esse daqui vai ser o valor da corrente de Norton, né, em paralelo com o resistor, que a gente chama de resistor equivalente de Norton, certo? Então, qual o segredo aqui? O segredo é o seguinte: o resistor de Norton ele é igual ao resistor de Thevenin. Então, nesse caso aqui, ó, o resistor de Thevenin é 2, então o resistor de Norton ele vale também 2 ohms. Beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é em relação à corrente de Norton, né? Qual é o valor da corrente de Norton? Basta você lembrar da lei de Ohm, né? Corrente de Norton vai ser igual a tensão de Thevenin dividido pelo resistor de Thevenin. É a lei de Ohm, né? V igual a R vezes I. Então a corrente de Norton, nesse caso aqui, vai ser 9 dividido por 2, que vai dar 4,5 amperes. Então aqui será 4,5 amperes. É só isso, essa é a conversão, né, que você pode fazer entre o circuito equivalente de Thevenin, que é uma fonte de tensão em série com o resistor, e um circuito equivalente de Norton, que é uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Beleza? Então vamos para o próximo. Bom pessoal, então seguindo aqui a conversão de fontes, a gente está aqui com o circuito equivalente de Norton, né? Então aqui a gente tem a corrente de Norton e o resistor de Norton. E a gente vai converter isso para um circuito série de uma fonte de tensão em série com um resistor equivalente. A gente chama isso de resistor equivalente de Thevenin e tensão de Thevenin, beleza? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem que lembrar, né? Do exercício anterior, é que a tensão de Thevenin vai ser igual ao R de Norton multiplicado pela corrente de Norton. É a lei de Ohm, né? Esse R vezes esse I dá a tensão no modelo equivalente de Thevenin. Então, a tensão de Thevenin vai ser igual a 2, que é a resistência do resistor, e 6, que é o valor da corrente elétrica de Norton. Então, a tensão de Thevenin aqui será de 12 volts. Então, aqui vai ser 12 volts. E o resistor de Thevenin, a gente já viu anteriormente que ele é igual ao resistor de Norton. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 ohms. Então, aqui vai ser 2 ohms. Beleza? É isso, é tranquilo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. E vamos para o próximo exercício. Bom, pessoal, fazendo as conversões de fontes, a gente tem que lembrar dos modelos do circuito equivalente Thevenin e Norton, né? Então, a gente tem aqui fonte de tensão e fonte de corrente, certo? Se a gente chamar aqui de A e chamar esse outro nó aqui de B, a gente observa que aqui a gente tem um modelo, né? A gente tem um modelo aqui, ó. Esse modelo é o circuito equivalente de Norton. E a gente pode simplificar ele, né, fazendo a conversão para o modelo de Thevenin,
para descobrir o que o exercício pede, que é a corrente em R1. Então, fazendo essa conversão, a gente vai ter uma fonte de tensão negativa em cima, positiva embaixo, né? Para respeitar aqui o sentido da corrente, né? A corrente norte está para baixo, né? 1 ampere dessa fonte de corrente. E aí a gente vai conectar em série, pode ser em cima ou embaixo, tanto faz, um resistor, né? Esse aqui vai ser o ponto A e esse aqui vai ser o ponto B, certo? Esse circuito, ele é o equivalente de TVNAM, né? Esse resistor aqui é de TVNAM e essa fonte de tensão de TVNAM. Aqui a gente já sabe que é o resistor de Norton e a corrente de Norton. Então a gente pode calcular a fonte de tensão de TVNAM multiplicando o resistor pelo valor da corrente. A gente já viu isso anteriormente. Então, fazendo a continha aqui de 3 vezes 1, a gente vai ter 3 volts nessa fonte de tensão. E o resistor de TVNAM é igual ao resistor de Norton, que será 3 ohms. Beleza? Agora, na sequência, a gente completa o circuito original, que a gente não mexeu. Esse daqui, ó. Então, vou colocar aqui o resistor R1 de 1 ohm. E na sequência, uma fonte de tensão, polo positivo para cima, polo negativo para baixo, conectado ao ponto B, e o valor dela é 9 volts. Então a gente pode encontrar aqui o circuito equivalente, né, fazendo as associações das resistências. Então nesse caso aqui a gente vai encontrar um resistor equivalente. Esse resistor equivalente em série, que esses dois resistores estão em série, vai ser 3 mais 1, vai ser 4. E a gente vai encontrar também a fonte de tensão equivalente, né? Observe o sentido dela, né? Menos mais. Então, mesma polaridade na sequência. Então, a tensão equivalente vai ser a mesma sequência, em que o resultado deles vai ser a soma, né? De 9 mais 3, que dá 12 volts. Então, a gente tem aqui o circuito equivalente e a gente vai descobrir essa corrente total. A corrente total desse circuito vai ser a mesma corrente que passa no resistor de 1 ohm, beleza? Então aqui a gente vai usar a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, e a gente vai ter a tensão 12 volts, o resistor equivalente 4 ohms, a corrente vai ser 12 dividido por 4, 3 amperes. Beleza? Bom, pessoal, espero ter ajudado com esses exercícios de conversão de fontes para você simplificar os circuitos que tenham fontes de tensão e fontes de corrente. Beleza?